O Sem Censura de hoje trata de sustentabilidade e o foco nosso são os parques nacionais do país. Deixa eu começar a perguntar um pouquinho, que a gente falou muito pouco, Lucas, sobre o seu programa Expedições. Qual é a ideia? Faz muito tempo que vocês fazem, a família, né? O Expedições ano passado comemorou, quer dizer, ano passado, em agosto, 21 anos no ar. Olha só. 21 anos no ar, é bastante tempo, né? É bacana, né? Você foi educado nisso. Totalmente, viajei desde criança. Conheci muito mais parques nacionais. Esses 21 foram só nesses últimos 2 anos. Então. Conheci muito mais. Como é que está essa próxima temporada? Em que vocês estão trabalhando? A gente, na verdade, a gente está aguardando, a gente está em conversa, né? Mas o Expedições atualmente está reprisando, né, na TV Brasil. E, a ideia do Expedições é mostrar exatamente o Brasil para os brasileiros, né? E tentar mostrar essa parte de educação ambiental, pesquisas, né, trazer, tentar desfazer aquilo que eu comentei mais cedo, né, de aquela história desse marketing que tinha muito de mato, tem que desmatar, tem que criar uma vocação, né, comercial, que na verdade não precisa. Na verdade você tem e está funcionando atualmente. Você acha que o ser humano gosta de bicho, de natureza? Porque eu, por exemplo, gosto. Gosta. A maior audiência em todas as TVs são sempre quando aparece bicho. É bicho, né? Quando aparece qualquer animal, a audiência Mesmo as sobe. abelhas? Mesmo as abelhas. Eu queria perguntar uma coisa para vocês todos, começando pelo Chico. Eu vou à praia e fico muito impressionada com a sujeira na praia. Eu vou ali, passeio pelo Rio de Janeiro, fui a Nova Iguaçu outro dia, fico muito impressionada com a sujeira. Eu tenho a sensação que os parques sofrem disso. Não sei como é que vocês estão, mas o povo é muito mal educado, não o brasileiro em geral, mas as pessoas são destrutivas, elas são pouco atentas. Então, realmente a gente tem uma cultura no Brasil, eu vou falar do Brasil que eu conheço o Brasil, eu viajei muito pouco para fora do país, mas uma cultura do Brasil de não ver o público como seu. A gente sempre vê o público como não é de ninguém, então a gente não cuida do público. Então a gente vai sim chegar no meio da trilha e vai jogar lixo. A gente há anos diz isso e a gente continua sem mudar. Sim, isso infelizmente é uma marca social que eu vejo do brasileiro. Exatamente pela construção histórica do país, como é que foi, que a gente nunca teve uma identidade mesmo brasileira, a maneira como a gente foi construída, uma coisa sempre do público ser uma coisa que não era sua. O público é uma coisa que é do Estado. O que é o Estado? O Estado nunca se fez tão presente assim. O Estado vai se fazer presente mais assim no século XX, vamos dizer assim, e talvez nem tanto. Então o público nunca foi nosso, a gente nunca teve essa educação do público. Então o que é público eu vou pichar, eu vou jogar lixo, eu vou vandalizar para levar para casa, entre várias outras coisas. Então realmente a questão do lixo no Brasil, não só nos parques, mas nos parques sim, é impressionante. Você faz caminhada de 4, 5 horas, chega lá na frente sim, de repente você vê tem alguém que acampou e deixou lá uma saca cheia de lixo, etc. Deixou lá para quem quisesse pegar. O nosso instituto, o Instituto IEVA, tem um trabalho interessante em comunidades muito carentes na cidade do Rio de Janeiro. E, em geral, dessas comunidades, né, surgem catadores de resíduos sólidos. E esses catadores se transformam em microempreendedores individuais e formadores, inclusive, de outros microempreendedores individuais na própria comunidade. Essa parte da sociedade, ela olha para o resíduo dando valor ao resíduo, porque ela sabe que se coletar aquele resíduo, ela vai conseguir algum recurso. Então, eu acho que deste princípio, né, nós podemos sim levar esta ideia da valoração do resíduo que é lançado, né, no chão. Às vezes você não tem a noção de quanto vale aquilo. Então, da mesma forma que você consegue extrair de uma área de baixa renda um comportamento socioambiental diferenciado, ou seja, que dá aula em quem já tem uma avançada situação econômica, né, que não dá valor ao resíduo, eu acho que nós podemos partir desta premissa. Por exemplo, eu diria, meu filho, se você recolher, sei lá, 50, você vende, você tem dinheiro. Perfeito, perfeito. O lixo tem valor, o resíduo não é lixo, é resíduo. O resíduo tem valor, o resíduo hoje é moeda, o resíduo hoje abastece turbina para gerar energia. Né? E é esta consciência que tem que estar dentro de cada cidadão. Há quanto tempo você trabalha com parques? Eu trabalho com parques desde há uns 15 anos. Você tem sentido alguma mudança nisso ou não? Continua a Sim, mesma até porcaria? quando vocês estavam comentando, lembrei de uma história que eu vi na Chapada Diamantina, que os antigos lá falam, joga no mato. O lixo, jogar fora é jogar no mato. Né? Então, assim, essa ideia do sertão, da área de expansão, da área que não é de ninguém, ainda existe. Mas nos últimos anos a gente sente uma melhora significativa em termos de lixo nas trilhas.
o público que realmente se envolve e passa a ser um usuário, um ecoturista, ele já está desenvolvendo melhor essa questão da consciência do lixo. Recentemente, claro que ainda tem, mas se a gente considerar que a gente tem 3 milhões de visitantes no parque, acho que as trilhas são relativamente... Você acha que isso se dá por um aumento de conscientização ou porque as pessoas se sentem mais donas do parque? Eu acho que as duas coisas andam juntas, né? Quando ela se conscientiza, ela dá mais valor àquele espaço, e quando a gente tem um programa de voluntariado no parque, por exemplo, que a gente recebe, hoje a gente tem mais de 10 mil horas de trabalho voluntário por ano doadas para o parque. Isso é uma forma de engajamento que leva consciência, a pessoa passa a ter noção do trabalho que dá para cuidar daquilo. Você sabe o que você está falando? Está me lembrando, eu fui a Nova York uma vez em 1983 e voltei em 2016. E eu fui a um passeio no Central Park, e são voluntários. E a moça voluntária que estava me explicando, ela disse que nos anos 80, e aí eu me lembrei que eu não tinha ido no Central Park nos anos 80, porque era um lugar absolutamente impraticável. Era um lugar sujo, abandonado, perigoso, onde só tinham drogados e assassinos, e era um perigo, ninguém entrava no Central Park, sobretudo a partir das 6 da tarde. E que de lá, né, de 1980 para 2016, a ação da sociedade transformou o Central Park num dos lugares mais fantásticos de você... E a ação dos voluntários. No Parque Nacional do Tijuca, claro que a gente já falou aqui dos problemas que transbordam da cidade bacana você para conseguir, dentro de violência, mas a gente tem vários grupos que adotam trilhas, que fazem manejo da trilha, a manutenção, a sinalização voluntariamente. A gente tem pessoas que vão lá que gostam, controlar né? espécies exóticas. Eu também não gosto muitas vezes de falar assim, os brasileiros são assim, porque congela muito. Né? O Brasil é uma coisa muito complexa, uma realidade muito híbrida, muito misturada, mas está em processo. E, por exemplo, esse cuidado que você está falando com o mundo, com o lugar, está ligado ao sentimento de cidadania, né? De participação, de democracia, pertencimento. Eu sempre digo assim, a coisa ambiental é fundamental da cidadania, né? Porque você se sentir parte que o lugar é seu também, coletivamente, e não estou falando do Brasil como um todo, ou o próprio planeta também, mas estou falando de cada região. Não, a gente tem que pensar, né, aquele negócio. E a nossa formação, muito iníqua, muito desigual, né, também contribuiu essa falta de sentimento de cidadania. Então, uma coisa, por exemplo, nós estamos precisando é valorizar todos os biomas e ecossistemas do país, não ficar só focado na Amazônia, apesar de que eu tenho paixão pela Gente, a gente falou pouquíssimo da Amazônia, a verdade é que você está vendo. A gente, em matéria de valorizar a Amazônia, não pertence ao saber. Isso que eu ia falar. Não falamos de Caatinga. Em compensação, não falamos da Caatinga. O ano passado eu estive nos banhados do Rio Grande do Sul, coisa belíssima. Ai, que lindo. Né? O Brasil, a sociedade brasileira veio se formando na relação com essa diversidade de ecossistemas, de territórios, de paisagens, né? Então, a gente valorizar a cultura, valorizar a criatividade, valorizar a arte, a inovação, tudo isso faz parte de um mesmo processo. Então, eu acho as pessoas tratarem melhor o Parque da Tijuca e também a coisa institucional. Quem já morou fora, eu tinha vontade de morar num lugar na Alemanha, que é a gente quase exemplar em certos aspectos, né, de lixo. Agora, educação, que é uma coisa que a gente está sempre melhorar, e essa é uma tragédia nacional, né? Melhorar a educação, mas também instituições. Você joga uma coisa na rua na Alemanha, você paga uma multa brutal, né? Então também tem o lado coletivo das leis, das instituições. Né? Não, até que o Rio tentou fazer, o negócio estava dando certo, o negócio de jogar guimba no chão. Melhorou bastante. Mas eu acho que anda junto, exatamente, anda junto. E um pedaço disso é um efeito que é curioso, que é, eu não sei o nome correto, mas é das janelas quebradas. Então, tudo que está abandonado, as pessoas tendem a piorar. É um efeito humano, não é só do brasileiro. É muito curioso. Então, eu acho que a gestão e a manutenção é importante por causa disso também. Quando você está tudo funcionando, está tudo razoavelmente sinalizado e tudo mais, as pessoas tendem a jogar menos lixo. Eu não sei se o Ernesto concorda comigo, mas eu acredito que seja um ponto, um deles, não todo. É um fato o que acontece, por exemplo, no Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro, ou até no Parque Nacional da Tijuca. Quando as pessoas veem que o lugar está, de alguma forma, cuidado, elas sentem na obrigação de valorizando elas, né? Olha, o metrô do Rio de Janeiro é um exemplo, né? Bem cuidado, né? O professor Milton Santos cita o exemplo, né, de que a ambiência, você se adequa à ambiência, citando o metrô, como o professor Pádua disse. Você entra no metrô, você é outro cidadão. Estou no metrô.
Né? Porque não eu estou num parque. É bem diferente. E outra coisa importante é que a questão do lançamento do resíduo não é só do Brasil. Nós temos uma ilha de plástico no Pacífico. Né? Isso acontece em todas as nações. É claro que nós... Que ilha de plástico é essa, professor? Existe uma ilha de plástico sendo formada no Oceano Pacífico em razão das marés e dos movimentos de marés, ventos, etc. Né? Gigantesca. Né? Fernando Noronha recebe lixo da África, da Europa. Né? Entendeu? Mas Fernando Noronha tem uma boa gestão do lixo, não tem? Não, sim, eu estou falando. Mas Quando você recebe faz de fora, uma limpeza, de outros países. Chega lá. Chega lá, é. né? Uma das coisas mais interessantes de lixo que eu já vi, você tem o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, que é o Parque Estadual de São Paulo. No centro de tem uma rede de pesca. Nessa rede de pesca ela vai mostrando assim, vários lixos. Então, assim, que foram achados na praia da Ilha do Cardoso, que é sul de São Paulo, fronteira com o Paraná. Aí tem ali, esse aqui é um lixo que saiu da Rússia, eles... Pelo escrito pela etiqueta. E pela quantidade de crack, etc., de micro-organismos, eles falam, esse aqui saiu da Rússia há 20 anos, esse aqui saiu da Austrália há 15 anos, esse aqui saiu de Santos há 5 meses. E você vendo aqui na rede, eu ficando para aquela rede viajando o caminho que aqueles lixos fizeram para sair da Sibéria e chegar na Ilha do Cardoso, lembrando da Rússia e da Austrália, que foram os dois... Mas um exemplo interessante, por exemplo, eu olhava o agente ambiental, pegar a garrafa PET, transformar a garrafa PET numa pulseira, num lustre, num arranjo, num carrinho, né? Não dava muita atenção. Depois que eu passei a fazer, quando eu coloquei a mão no resíduo e transformei o resíduo em alguma coisa, eu nunca mais olhei para uma garrafa PET sem pensar na função que ela poderia receber para servir-nos como um outro produto, né? Então nós temos que ter consumo consciente, nós temos que ter visão de reuso, né? E não simplesmente pegar o resíduo e descartar. E também de redução, né? E também de redução. E de redução. Redução, né? Para que comprar mais? Você pode reduzir o seu consumo e ter mais qualidade. Eu queria que você me desse um exemplo, vou passar para todo mundo isso, de uma coisa que você, pessoalmente, você faz, que vai nesse sentido de melhorar o planeta, o parque, a sua vida, a vida nossa. Então, sempre que eu estou num parque, sempre que eu estou numa trilha, sempre que eu estou no meio ambiente urbano que seja, e eu vejo alguma coisa acontecendo que eu acho assim que não vai muito de encontro, eu vejo assim que existe uma oportunidade de eu chegar e comentar e falar, eu comento, eu falo de uma maneira para conversar, não de ser o eco chato. Ih, você deve ser o eco chato. Não sou o eco chato. Mas exatamente assim, uma maneira de você tentar assim, por exemplo, faz 3 meses eu fui na Cachoeira do Mendanha, Campo Grande. Cheguei lá, o pessoal fazendo churrasco e jogando todo o resto de gordura dentro da cachoeira. Caramba. Você vai poder chegar lá e vai dar um toque, falar com o cara numa boa, mesmo que você não tenha nenhum poder de fiscalização para isso, faz parte de dar um toque, uma coisa assim. Deu certo? Não, tomei um fora e pronto. Mas, assim, você vai sempre assim, não é ser o chato, sempre é isso que tem que ficar, mas é assim, você tentar conversar com as pessoas, que na conversa você pode ir se educando e educando. Ok. Vamos lá. Vou usar a frase do nosso presidente lá no Instituto, IEVA, a sustentabilidade nasce de dentro para fora. Você precisa sentir e se tocar que você é um componente de um grande sistema vivo, pensante, inteligente. A grande teia de aranha. Você não está só nesse planeta. Então pense no que vem depois. Cito aqui o exemplo da Volvo. O manual da Volvo, não estou fazendo propaganda não, estou dando um exemplo de sustentabilidade. Quando você compra um carro na Volvo, o manual da Volvo tem 4 a 5 parágrafos se preocupando com quem irá adquirir o carro, o automóvel, após você não ter mais utilidade, não sentir mais esse carro como útil para você. Então, é preocupar-se com o futuro e também com o presente. Porque se você ficar sem fazer nada, não adianta. Ernesto. Acho que o esforço diário nosso é manter a coerência, trazer isso para o nosso dia a dia. Então, no dia a dia de trabalho no parque, não só trabalhar para conservar a biodiversidade, mas também para tentar incluir as comunidades do entorno de maneira socioambientalmente sustentável, tentar que o turismo realmente gere renda para as comunidades locais, que é um discurso muito usado e pouco praticado. Enfim, trazer esses princípios para o dia a dia, tentar alinhar ao máximo a gestão fazer do bem o parque, seu trabalho, né? Com os princípios que eu acredito. Bacana. Zé Augusto. Também são muitas coisas que a gente procura ser coerente, né? E também o trabalho com a educação, que é uma coisa que alguns aqui fazem, todos fazem. Esse trabalho que você falou é educação, né? Conversar com a pessoa, não devo um fora, mas numa próxima talvez a pessoa, né? É interação. Mas eu acho importante também a gente se preocupar com a política, sabe? Assim, grande parte dos problemas que nós estamos vivendo é que nós estamos votando muito mal, principalmente para o legislativo. Então,
Uma coisa que a gente precisa, além do consumo consciente, é assumir uma cidadania mais consciente. Então, pensar, por exemplo, candidatos aos vários níveis que têm uma consciência, que têm uma ética, que têm uma preocupação ambiental. Isso dá importância à política, eu acho né? importante falar isso, porque geralmente essa pergunta é o que você faz, né? A gente tem que pensar também na sociedade como um todo, né? Em termos políticos. Né? Que bom que você tem encontrado bons candidatos. Não, eu acho que encontro, mas precisamos muito procurar uma sociedade muito melhor. Realmente, como o Ernesto falou, realmente a coerência é algo que você vem tentando brigar, porque né, você é criado e todo o consumismo é de uma forma, né? Mas eu acredito que o melhor que eu tento fazer, pelo menos, é divulgar as vozes das comunidades e de educações ambientais, de pesquisa, que é um outro ponto muito importante nos parques nacionais, pesquisas para o resto dos brasileiros, para melhorar essa comunicação, né? E eu acredito que é algo que eu melhor tenho feito nesse âmbito. Tá de bom tamanho, Carlinhos. Bom, complementando o Lucas, eu acho assim, né? A gente só consegue proteger o que a gente conhece, né? Então, eu vou do mesmo caminho dele. Eu acho que a gente tem que, além de a gente conhecer mais, né? Ir atrás da informação, a gente tem que passar essa informação, né? E a gente vê que as pessoas conhecem muito pouco dos nossos parques, das nossas unidades de conservação, né? As pessoas não imaginam o que tem num Parque Nacional da Tijuca aqui do lado, entendeu? E se a gente não sabe o que está aqui do lado, imagina o que a gente sabe, o que está lá no meio do Cerrado, lá, o que está na Amazônia, no Pantanal, as pessoas não têm ideia. Eu acho que aí é esse processo de conhecer esse país. Com né? certeza. Bom, eu fico muito encantada de ter participado de um programa como esse, fico muito feliz de trabalhar aqui e de poder realizar um programa como esse. Obrigada aos nossos convidados e a vocês todos que assistiram. A gente volta, então, amanhã, 4 da tarde. Até lá.